Owners of John Deere tractors and other farming equipment in the U.S. will now be able to repair their own equipment. It's under a deal reached between the American Farm Bureau Federation and John Deere. Deere & Company, based in the Quad Cities, is one of the world's largest manufacturers of farming equipment. For the first time, farmers can access diagnostic and repair codes similar to those used in a car, as well as service manuals and product guides for their tractors. Você que nasceu e cresceu no coração do interior americano, que viu seu pai e seu avô suarem nesse mesmo campo, você que aprendeu desde cedo que cada semente plantada carrega esperança, cada trator ligado representa um dia de trabalho digno, e agora assiste tudo isso desmoronar diante dos seus olhos. Não é só a produção que está parando, é a sua vida que está sendo travada por decisões tomadas longe do seu chão, por executivos engravatados que jamais sujaram as mãos com terra. Você sente a revolta crescendo, mas também o medo. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de perder o pouco que restou. Mas hoje, essa história muda de rumo. Neste vídeo, você vai entender como a paralisação dos fazendeiros se tornou um grito de guerra contra as tarifas de Trump, contra o abandono institucional e contra o controle das grandes corporações. E o melhor, você vai ver que ainda há caminhos reais, acessíveis e humanos para recuperar sua autonomia. No centro dessa revolta está a gigante John Deere, uma marca que durante décadas simbolizou o orgulho agrícola americano, mas que agora é vista como traidora pelas mesmas comunidades que ajudou a construir. Quando a empresa anunciou um investimento de 55 milhões de dólares na instalação de uma nova fábrica no México, o impacto foi quase pessoal. Em cidades como Ottumwa, no estado de Iowa, onde a economia local gira em torno das fábricas da John Deere, a notícia caiu como uma sentença. A sensação de abandono percorreu as ruas vazias, invadiu as garagens onde antes estavam os caminhões de trabalho e se espalhou nos salões de cabeleireiro, nas mercearias e nas padarias. Em poucas semanas, os efeitos já eram visíveis. O movimento no café da esquina caiu pela metade. A pequena gráfica que imprimia os manuais de manutenção dos tratores fechou as portas depois de mais de 2 décadas de atividade. Essa ruptura com as raízes da marca trouxe à tona uma ferida que agora sangra diante das promessas não cumpridas de proteção e valorização do trabalho americano. Donald Trump, em sua campanha, prometeu um escudo tarifário para impedir essa evasão industrial. Anunciou que imporia tarifas de até 200% sobre máquinas importadas do México. Mas em vez de proteger, suas ameaças aprofundaram o medo. As ações da John Deere oscilaram no mesmo dia do anúncio, enquanto prefeitos de cidades industriais enfrentavam protestos, analistas de mercado emitiam alertas e as comunidades esperavam respostas que nunca vinham. O que antes era chamado de orgulho feito na América passou a ser corroído por decisões empresariais mascaradas de globalização eficiente. O discurso corporativo de otimização e competitividade já não convencia mais aqueles que viam seus empregos evaporarem. O custo era a perda da conexão histórica entre o trabalhador e a máquina, entre o suor humano e o progresso. A revolta começou não nos tribunais, mas nas garagens vazias. A tecnologia embarcada nos novos modelos da John Deere transformou os tratores em verdadeiras prisões digitais sobre rodas. Equipados com sensores, painéis inteligentes e códigos de acesso controlados remotamente pela fabricante, esses veículos modernos deixaram de ser instrumentos de trabalho para se tornarem mecanismos de controle. Um fazendeiro em Illinois ligou seu trator para iniciar a colheita. Ao invés do barulho do motor, o que apareceu na tela foi uma mensagem: erro de sistema, liberação remota necessária. A máquina estava funcionando, o operador era qualificado. Mas nada podia ser feito sem a autorização da central da John Deere. E enquanto ele aguardava dias até a chegada de um técnico licenciado, a chuva chegou, arruinando sua produção.
Casos como esse se multiplicaram em fazendas de Nebraska, Dakota do Sul e Missouri, estados onde o clima impõe janelas curtas para a colheita. A frustração se tornou insuportável. Era como se o produtor, mesmo dono do trator, não tivesse mais o direito de usá-lo. A máquina estava ali, mas era como se fosse de outro. Uma sensação de impotência tomou conta do campo. Foi nesse contexto que nasceu uma nova forma de resistência. Uma revolta dos alicates, das ferramentas, das mãos calejadas que se recusavam a entregar sua liberdade tecnológica. A indignação deu origem ao movimento pelo direito de reparar. Em Colorado, a mobilização resultou na aprovação de uma lei histórica que devolveu aos agricultores o controle sobre seus equipamentos. Em apenas 7 dias, o tempo médio de espera por consertos caiu 30%. Famílias voltaram a manusear seus próprios tratores com ferramentas básicas, reaprendendo a desmontar, testar e remontar peças. O conhecimento técnico voltou a circular entre gerações. Grupos de agricultores começaram a se reunir para estudar os sistemas dos tratores. Em estados como Minnesota, Iowa e Missouri, surgiram cooperativas dedicadas ao chamado reverse engineering. Jovens e idosos lado a lado decodificavam firmwares, desmontavam painéis, trocavam experiências e gravavam vídeos ensinando como restaurar máquinas paradas. A sensação era de retomada, de vitória, de pertencimento. Cada trator recuperado era mais do que um equipamento que voltava a funcionar. Era um recado claro, mas a reação da indústria veio rápido. A John Deere começou a enviar notificações legais, financiar campanhas que associavam o direito de reparo a riscos de segurança e até pressionar parlamentares com ameaças veladas. O que começou com ferramentas nas mãos dos agricultores chegou aos tribunais. Grupos de produtores se uniram a organizações de defesa do consumidor e protocolaram ações coletivas. No mês de maio, a FTC anunciou uma investigação formal contra a John Deere. Pela primeira vez, uma comissão federal admitia publicamente que as travas de reparo poderiam configurar um monopólio digital. No mesmo mês, agricultores de mais de 20 estados entraram com uma ação judicial, alegando perdas superiores a 300 milhões de dólares. Os documentos anexados ao processo revelaram cláusulas contratuais que impediam reparos independentes, proibiam engenharia reversa e autorizavam o bloqueio remoto de equipamentos em caso de suposto uso indevido. As descobertas foram chocantes. Muitos agricultores nem sabiam que tinham assinado esses contratos. A FTC viu indícios de abuso de poder, limitação de concorrência e violação da soberania econômica. O caso explodiu na mídia. Políticos que antes ignoravam os apelos do interior passaram a pressionar. Senadores de Nebraska, Kansas e Geórgia se uniram a parlamentares progressistas da Califórnia em uma frente bipartidária inédita. O objetivo era investigar o modelo de negócio não só da John Deere, mas de todas as fabricantes que impunham restrições digitais aos seus equipamentos. Numa audiência televisionada ao vivo, executivos da John Deere foram interrogados durante mais de 5 horas. Deputados apresentaram relatos de agricultores que perderam colheitas inteiras por não conseguirem autorização para consertos. Os dados do Comitê de Agricultura mostraram que essa dependência tecnológica custava aos produtores americanos cerca de 2 bilhões de dólares por ano. O movimento ganhou força nas redes sociais. O hashtag Vamos Reparar ultrapassou 40 milhões de menções em apenas 4 dias. Influenciadores do agronegócio, especialistas em tecnologia e até celebridades começaram a se posicionar. A discussão saiu dos fóruns técnicos e invadiu os telejornais, os palanques e os grupos de WhatsApp. A pressão crescia, mas a Wall Street reagia de outra forma. Em julho, a John Deere perdeu mais de 15 bilhões de dólares em valor de mercado em apenas 48 horas. As ações despencaram 32%. Fundos de pensão, investidores institucionais e pequenos acionistas rurais foram atingidos. A instabilidade se espalhou.
O temor era de que, se o direito de reparar se consolidasse, o modelo de negócios baseado em sistemas fechados entraria em colapso. Outras empresas começaram a se antecipar. Caterpillar, Bosch e AGCO emitiram comunicados preventivos. O setor agrícola perdia atratividade. O capital migrava para startups independentes, que desenvolviam máquinas com código aberto e suporte transparente. Em meio ao caos, a John Deere tentava conter os danos. Prometeu programas piloto de reparo autorizado em comunidades rurais. Anunciou recompra de ações e pequenas atualizações de firmware. Mas já era tarde. A percepção pública havia mudado. Se você está aqui até agora, é porque sente que isso tudo vai muito além de uma marca ou de uma fábrica. É sobre dignidade. É sobre não depender de um sistema que te impede de trabalhar com as próprias mãos. E se você acredita que esse tipo de história precisa ser exposta, aproveita agora e deixa o like nesse vídeo. Isso ajuda demais a gente a alcançar mais pessoas que vivem esse mesmo drama todos os dias. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Aqui a gente não deixa ninguém para trás. Aqui a sua voz importa. Enquanto os tratores permaneciam imóveis nos campos e as garagens rurais ficavam sem nenhum barulho com as máquinas desligadas, a tensão continuava a subir nos corredores do poder em Washington. A crise da John Deere, antes vista como uma disputa setorial entre agricultores e fabricantes, tornara-se um problema de Estado. A Comissão Federal de Comércio, impulsionada por dados e denúncias crescentes, anunciou a abertura de uma nova frente de investigação com base em práticas anticompetitivas, abuso de posição dominante e bloqueio deliberado da concorrência. O que antes era tratado como estratégia de mercado, agora era analisado como potencial violação das leis federais de livre concorrência. Os investigadores identificaram que mais de 85% dos tratores da marca operavam com software que impedia a instalação de peças de terceiros, restringia o acesso de técnicos independentes e punia usuários que tentassem modificar qualquer linha de código com sanções automáticas. Havia um ecossistema fechado, controlado por um punhado de executivos e sustentado por contratos que anulavam os direitos do consumidor sob o pretexto de segurança e inovação. As evidências começaram a se acumular. E-mails internos revelavam estratégias explícitas para sufocar concorrência e manter clientes dependentes. Expressões como manter o cerco e neutralizar oficinas paralelas foram encontradas em trocas de mensagens entre gerentes e diretores. O clima nos bastidores da política mudou rapidamente. O Subcomitê de Comércio e Concorrência da Câmara dos Representantes convocou uma série de audiências públicas. Representantes de sindicatos rurais, técnicos independentes, pequenos fornecedores e até ex-funcionários da John Deere foram chamados a depor sob juramento. Os depoimentos eram arrepiantes. Agricultores relataram pagar até 4 vezes mais por reparos simples. Técnicos contaram que eram ameaçados judicialmente apenas por tentar reativar sistemas travados. E mais grave, denúncias apontavam que, em alguns casos, atualizações automáticas de firmware estavam sendo usadas para limitar artificialmente a vida útil das máquinas, obrigando os clientes a comprar novos modelos antes do tempo. A indignação se espalhava em ondas. Programas jornalísticos dedicaram reportagens especiais ao escândalo. Colunistas de opinião, até então neutros, passaram a escrever editoriais exigindo regulação urgente. Em pouco tempo, o Departamento de Justiça entrou no caso, transformando o que era uma crise corporativa em uma crise institucional. O nome John Deere, que outrora inspirava respeito, agora ocupava manchetes ao lado de palavras como monopólio, abuso e manipulação. Mas os efeitos da revolta não se limitavam ao território americano. O mundo inteiro começou a reagir. Em menos de um mês após o anúncio da investigação oficial, a Comissão Europeia iniciou uma revisão emergencial de todos os contratos da empresa no bloco. Países como França,
Alemanha e Polônia, que mantinham parcerias com a John Deere por meio de cooperativas agrícolas, abriram processos paralelos para apurar práticas comerciais abusivas. No Reino Unido, livre da jurisdição europeia desde o Brexit, a Autoridade de Concorrência e Mercados instaurou sua própria investigação, alegando que a empresa adotava o mesmo padrão de venda casada, exclusão de assistência técnica e uso de atualizações automáticas para limitar a interoperabilidade de seus equipamentos. A prática de empacotar peças e software, impondo dependência total ao cliente, foi denunciada como violação do espírito do livre mercado. A pressão aumentava também na América do Sul. No Brasil, a Confederação Nacional da Agricultura realizou audiências públicas no Senado para denunciar o aumento abrupto dos custos de manutenção de tratores John Deere, com reajustes de até 150% em peças básicas, desde o início de 2024. Senadores brasileiros ameaçaram suspender subsídios e discutir sanções comerciais até que a empresa apresentasse explicações. Na Argentina, parlamentares protocolaram pedidos de investigação sobre práticas comerciais da empresa e solicitaram a suspensão provisória das importações enquanto as apurações estivessem em curso nos Estados Unidos. Enquanto isso, no México, onde a John Deere havia anunciado a construção de sua nova fábrica, o clima era de tensão. A promessa de mais de 50 milhões de dólares em investimentos e geração de empregos havia sido recebida com entusiasmo pelas autoridades. Mas os protestos dos trabalhadores locais não demoraram a surgir. Exigiam cláusulas claras de transparência tecnológica, direito à manutenção e participação no processo de desenvolvimento. A pressão foi suficiente para que o governo federal mexicano anunciasse que todos os novos contratos industriais com empresas multinacionais incluiriam obrigações explícitas sobre interoperabilidade e direito à reparação. O país não aceitaria ser apenas um celeiro de montagem sem autonomia tecnológica. No Canadá, uma coalizão de fazendeiros da província de Ontário escreveu uma carta aberta ao primeiro-ministro exigindo a reavaliação imediata dos incentivos concedidos à empresa. Alegaram que a dependência de uma só fornecedora colocava em risco a soberania alimentar canadense. A carta teve grande repercussão e levou o parlamento a discutir propostas de diversificação do parque de maquinário agrícola. Diante de tamanha pressão, a John Deere se viu encurralada em todas as frentes. Suas tentativas de conter o dano com anúncios pontuais não foram suficientes. A proposta de criar programas piloto de reparos autorizados em comunidades rurais foi recebida com ceticismo. O anúncio de recompra de ações e atualizações mínimas de firmware não acalmou os investidores. A marca que por décadas representou tradição, solidez e inovação, agora estava no epicentro de uma tempestade perfeita. Crise de confiança, debandada de capital, revolta social e investigações em múltiplas jurisdições. A pergunta se impunha: qual seria o futuro da John Deere? E mais importante, qual seria o futuro da agricultura americana diante dessa ruptura? A resposta ainda não era clara, mas as possibilidades começaram a ser desenhadas por especialistas, políticos e lideranças do setor. 3 cenários principais passaram a ser debatidos com intensidade. O primeiro, mais radical, previa a imposição imediata de uma nova regulação federal que obrigaria a John Deere a abrir completamente seus sistemas. Isso significaria o fim das restrições de software, liberação do uso de peças de terceiros, permissão para reparos por qualquer técnico e proibição de atualizações coercitivas. Essa mudança representaria uma derrota para o modelo de negócios da empresa, mas também a possibilidade de reconquistar a confiança dos consumidores. Analistas estimavam que, se isso acontecesse, os lucros da companhia poderiam cair até 20% nos 5 anos seguintes, mas o risco de um colapso total seria evitado. O segundo cenário era de uma adaptação gradual.
onde a empresa faria concessões em etapas, mantendo o controle sobre suas tecnologias mais lucrativas, mas flexibilizando os reparos em áreas menos sensíveis. Essa estratégia permitiria preservar parte do modelo atual, ao mesmo tempo em que respondia às pressões sociais e políticas. Porém, especialistas alertavam que, sem fiscalização constante, havia o risco de que tais promessas fossem apenas manobras de relações públicas. O terceiro cenário era o mais incerto, mas também o mais temido pelos executivos. O mercado encontraria suas próprias respostas. Nesse caso, se o governo falhasse em regulamentar e a empresa insistisse em resistir, novos concorrentes poderiam ocupar o espaço deixado pela John Deere. Fabricantes do Canadá, Japão, Coreia do Sul e Europa já sinalizavam interesse em lançar modelos com manutenção aberta, suporte técnico acessível e software livre. A recusa em liderar a mudança poderia custar à empresa sua relevância futura. No coração desse dilema estava um princípio simples, mas poderoso: a liberdade rural. O direito de o agricultor consertar sua própria máquina, garantir a continuidade de sua produção e viver com dignidade. Não se tratava apenas de tecnologia, mas de soberania pessoal. Era o grito de milhares de famílias que se recusavam a ser reféns de telas bloqueadas, senhas ocultas e códigos inalcançáveis. Era a reafirmação do valor do trabalho manual em um mundo cada vez mais automatizado. A crise da John Deere expôs um abismo entre o discurso da inovação e a realidade do campo. Enquanto nos escritórios se falava de eficiência, nas fazendas se falava de sobrevivência. E essa distância, que por anos foi ignorada, agora se tornava insustentável. Se você está assistindo até aqui, é porque sente que isso também te afeta. Que essa luta não é só dos agricultores americanos, mas de todo trabalhador que já foi deixado para trás por um sistema que promete muito e entrega pouco. Então, comenta aqui embaixo. Compartilha com a gente o que mais te revolta nessa história. Se quiser, pode copiar e colar essa frase: "Eu vejo tudo isso e não aguento mais ficar calado." Sua voz aqui é escutada. Sua experiência pode abrir os olhos de muita gente. E não esquece de se inscrever. Cada novo inscrito fortalece essa corrente de denúncia, verdade e transformação. Enquanto os parlamentares continuavam debatendo os caminhos possíveis, as comunidades agrícolas não paravam de se reorganizar. Nas feiras rurais, nas reuniões das cooperativas, nos pequenos grupos de apoio técnico que antes se reuniam apenas para trocar dicas de manejo, agora se discutia política, se lia o diário oficial, se acompanhava cada declaração dos senadores e se criavam canais de comunicação direta com jornalistas, influenciadores e advogados. O que antes era um público marginalizado da arena pública passou a ocupar o centro do debate. A dor da terra pisoteada, da colheita perdida, do maquinário travado por um sistema que se transformava em força política. Cartazes começaram a surgir nas cercas das fazendas. Adesivos colados nos para-choques dos caminhões diziam frases simples como: "O trator é meu", ou "Não é liberdade se eu não posso consertar". As redes sociais, antes dominadas por vídeos de entretenimento ou debates urbanos, passaram a ser invadidas por imagens de tratores consertados com as próprias mãos, por vídeos de senhores do campo chorando ao retomar o controle de sua ferramenta de trabalho, por adolescentes ensinando aos pais como decodificar um painel eletrônico, como acessar um sistema escondido, como dizer não. Era como se uma nação começasse a falar. E quando ela falou, falou alto. Os Estados Unidos, um país fundado sobre a ideia de liberdade e trabalho, viram-se obrigados a encarar uma de suas contradições. Até que ponto a inovação pode justificar o controle absoluto de quem fornece as ferramentas essenciais da produção? Durante anos, o discurso de que o avanço tecnológico traria mais liberdade, mais eficiência e mais autonomia se sustentou sem grandes contestações. Mas a realidade revelada pela crise da John Deere mostrou o contrário.
A tecnologia, quando concentrada nas mãos de poucos e protegida por contratos, pode se tornar um novo tipo de algema. Uma algema com aparência de modernidade, com linguagem de progresso, mas que na prática tira do trabalhador seu direito mais básico, o de entender, adaptar e manter seu instrumento de trabalho. Essa percepção atravessou classes, partidos e regiões. Não era mais uma pauta rural, era uma questão nacional. A retórica política se transformou. Candidatos que antes ignoravam o tema, agora iniciavam seus discursos em feiras agrícolas, ao lado de tratores parados, ao lado de agricultores endividados, ao lado de mulheres que perderam seus empregos nas pequenas oficinas locais. Alguns políticos tentaram se apropriar do movimento, outros tentaram silenciá-lo. Mas o que ninguém conseguiu foi apagá-lo. As audiências públicas continuaram revelando absurdos. Ex-funcionários da empresa confessaram ter recebido bônus por cada sistema fechado com sucesso. Técnicos denunciaram pressões para que se recusassem a ensinar reparos simples aos agricultores. E-mails internos mostravam que havia metas corporativas para expandir o bloqueio remoto a equipamentos mais antigos. Não se tratava apenas de lucro. Tratava-se de um projeto deliberado de domínio tecnológico sobre comunidades inteiras. Um domínio que agora estava sendo desafiado. Com coragem, com inteligência e com organização, o debate chegou à Suprema Corte. Grupos de juristas, lideranças políticas e associações civis protocolaram pedidos para que o direito de reparo fosse reconhecido como um desdobramento do direito à propriedade. O argumento era: se você compra um trator, ele é seu. E se é seu, ninguém pode impedir você de entender como ele funciona, de abrir suas peças, de alterá-lo conforme sua necessidade. Essa tese ganhou força em um país onde o valor da propriedade privada é um dos pilares culturais. As audiências no Congresso se tornaram eventos transmitidos ao vivo, acompanhados por milhões. O tema passou a ser discutido nas escolas, nas universidades, nos programas de TV, nas mesas de jantar. Era como se algo que sempre esteve escondido agora fosse impossível de ignorar. A transparência tecnológica, antes vista como um assunto restrito a engenheiros e especialistas, agora era uma exigência popular. Em resposta à pressão crescente, empresas concorrentes começaram a adaptar seus modelos de negócios. Fabricantes canadenses, europeus e sul-coreanos anunciaram o lançamento de novas linhas de tratores com manutenção aberta, documentação acessível e software de código semiaberto. Algumas dessas empresas estabeleceram parcerias com universidades para formar técnicos rurais independentes, criando uma nova geração de profissionais comprometidos com a autonomia do campo. Startups surgiram oferecendo kits de desbloqueio legalizados, serviços de diagnóstico remoto sem dependência da fabricante original, e até cursos online para agricultores aprenderem eletrônica básica. Era o nascimento de uma nova economia, uma nova cultura técnica, baseada na confiança, na colaboração e no respeito ao trabalhador. A John Deere, por sua vez, continuava em declínio. As ações não se recuperaram. A confiança institucional foi rompida. Os conselhos de administração de fundos de pensão começaram a pressionar para a retirada dos papéis da empresa de suas carteiras. Alguns chegaram a acusar a empresa de risco reputacional severo. A marca tentou responder com campanhas publicitárias, com comerciais emocionais mostrando pais e filhos trabalhando juntos nos campos. Mas as imagens já não colavam, porque a verdade havia sido exposta. E uma vez exposta, não havia como voltar atrás. Enquanto isso, no coração da América, as fazendas voltavam a respirar. Lentamente, com dificuldades, mas com autonomia. Os agricultores descobriram que não precisavam aceitar tudo calados. Que o silêncio que lhes foi imposto por anos era parte de uma estratégia. E que quebrar esse silêncio era o primeiro passo para reconquistar sua dignidade. Em alguns condados, cooperativas começaram a fabricar peças próprias. Em outros,
Programas de rádio locais passaram a entrevistar técnicos independentes. A palavra reparação passou a ter um novo significado. Não era apenas sobre máquinas, era sobre vidas. A crise, que começou com uma fábrica no México, com tarifas prometidas por Trump, com um trator que se recusou a ligar, revelou muito mais do que problemas técnicos. Revelou a fragilidade de um modelo econômico baseado na concentração, no sigilo e na dependência. Revelou a força de uma comunidade que, mesmo esquecida, ainda sabe o que é trabalhar com as próprias mãos. E revelou que, às vezes, para proteger o futuro, é preciso parar tudo. É preciso declarar guerra. Se você sente que essa história precisa chegar a mais pessoas, que há alguém que você conhece vivendo algo parecido, envia esse vídeo agora. Compartilha com aquele amigo que já perdeu noites de sono por conta de um sistema injusto. Com aquela família que vive da terra e sente que o peso está cada dia mais insuportável. Com aquele trabalhador que cansou de ficar calado. E antes de ir embora, deixa seu comentário aqui. Escreve como essa história te tocou, o que ela despertou em você. Se quiser, copia e cola essa frase nos comentários. Eu apoio o direito de consertar o que é meu. Sua voz aqui tem valor, sua palavra inspira. E claro, se ainda não está inscrito, aproveita agora. Esse canal é feito para quem não aceita mais ser enganado, para quem quer entender o que realmente está acontecendo por trás das cortinas. Se inscreve e ativa o sininho, porque nas próximas semanas a gente vai continuar acompanhando cada passo dessa batalha. E você não vai querer perder o que vem por aí. A agricultura merece respeito, a liberdade começa na chave de fenda e a mudança já começou.